Boa noite, né? Quem não me conhece, o convite foi feito. Boa noite a todos. Vamos lá. Então, meu nome é Hamilton, Hamilton de Jesus. Eu estou à frente em relação ao projeto, não só do projeto, mas na parte de tecnologia. Já trabalho e desenvolvo tecnologia há anos, né? Eu acho que desde os 15 anos de idade, hoje eu estou com 40, então tem já tem um tempinho aí, uma estrada bem longa, que eu trabalho com a parte de desenvolvimento, com a parte de tecnologia, trabalho com a parte de desenvolvimento de banco e na parte de automação. E tenho algumas empresas, né? E para a gente falar da Autoconhecer hoje, como é que ela surgiu, né? Eu sempre conto para o pessoal, eu falo que foi uma questão de mais um grito de socorro do Edson, né? Então, o Edson mandou uma mensagem para mim, o Edson conhece o Edson há anos, e o Edson ele mandou para mim um projeto que na hora ele falava, eu avalia. E eu falo que grande parte de vocês, às vezes, trabalha dessa forma, né? Você está com receio de chamar a pessoa, você fala, olha aí, avalia, achando que a pessoa vai entrar. E muitas vezes não. Né? Mas é a forma que você tem para tentar brilhar os olhos da pessoa, para a pessoa conseguir ver o brilho que você está vendo no projeto. E aí o Edson ele trouxe uma empresa para mim e falou, não sei o que é lá 2. Aí eu falei, mas se a 1 já foi, imagina a 2, né? Então, você está caçando problema. Aí ele está assim, não, amigo, olha a empresa aqui. Eu falei, cara, deixa eu te falar, você quer montar algo sério? Eu tenho, sim, tecnologia, eu trabalho. Todo dia estou prestando consultoria, todo dia tem pessoas que querem construir empresa. E eu falo, cara, eu cancelo um monte de projeto, né? Eu cancelo um monte de projeto que eu não quero trabalhar, mas todo dia chega uma pessoa com esse tipo de projeto voltado para a parte digital e voltado para a parte multinível. E eu falei para ele, cara, eu não gosto, eu não acho legal, porque eu acredito que você está lesando alguém, quando você lesa alguém, a conta uma hora chega. Mas se você quiser montar algo sério, a gente tá para fazer. Então, quando a gente montou a questão da Autoconsearch, pessoal, eu falo que foi 100% voltado em realmente em ajudar pessoas. Né? Mas ajudar de que forma? Primeiro, quem me conhece, que teve projeto, tem várias pessoas que me conhecem, o pessoal fala, cara, o que você está fazendo, Hamilton? Hoje, com as coisas que você tem, com a história que você tem, para que você está caçando arrumar problema? Porque as pessoas acreditam que, às vezes, você montar um projeto é arrumar um problema. Eles têm certeza, eles falam, cara, ou você ficou maluco, ou eu não consigo entender o porquê que você, com seu histórico, com a sua vida, você está entrando numa empresa de multinível. Eu falo com o pessoal sempre, o meu primeiro... eu falo que a minha visão, né, não minha visão, mas a minha vontade, número 1, é exatamente mostrar para as pessoas que é possível você criar uma empresa digital de forma legal e que a conta feche. Né? Então, esse é o primeiro ponto. E é uma das coisas que eu até falo com o pessoal, né? A gente faz aqui, às vezes, demonstração, a gente abre a questão das contas, a gente mostra a questão de rendimento. Então, a gente sempre faz isso, né? A gente quer mostrar para o pessoal que realmente dá para fazer. E, às vezes, tem pessoas que iniciam um projeto legal, iniciam um projeto de verdade, e durante o caminho ele simplesmente muda, ele para de fazer. E eu falo, hoje, um dos maiores problemas que eu tenho é que grande parte das pessoas fica nas respostas, porque tem coisas que eu não gosto de abrir mão para ninguém. Né? Então, tem várias coisas que eu faço. Mas por que eu faço? Porque se der algum problema, as pessoas não têm que saber quem é o amigo, quem é as outras pessoas, saber quem é o responsável. Então, por isso que eu não deixo coisas que vai. Eu falo que você querendo ou não, tem muita coisa que vai ser devagar, que eu não abro mão. Eu não tenho, eu falo que eu não tenho aquela questão, eu não estou preocupado com velocidade. Eu não estou preocupado em, às vezes, fazer as pessoas felizes, eu não estou preocupado, às vezes, contar uma história bonita para vocês. Isso não é meu objetivo. Mas eu falo com o pessoal assim, a minha ideia está 100% para a comunidade, de é algo grande. Então, isso é o que eu sempre falo para as pessoas, né? Então, a gente não quer agradar ninguém, mas a gente quer fazer algo sério, a gente quer fazer algo de verdade, fazer essa comunidade realmente crescer. E, vai ter problema? Vai, eu levo esse negócio como empresa. E empresa, pessoal, não é da noite para o dia. Empresa, você não faz algo assim que, tá dando problema, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não existe. Sempre vai ter problema. Eu vou te dar um exemplo aqui, eu vou falar com vocês, você lembra que eu pedi o Edson? O Edson, falei, Edson, já pediu desculpa? O Edson nem falou, né? Nem falou nada.
mas eu vou expor o Edson aqui, né? Porque eu acho que, às vezes, a disciplina ela deve ser dada, né? E como eu estou trabalhando muita coisa, estou trabalhando na parte de desenvolvimento, existe uma responsabilidade que é minha. A responsabilidade minha que é a questão dos pagamentos que eu estou fazendo a questão da API. E na sexta-feira, eu fiz a transferência para o Edson, porque às vezes o Edson me ajuda até eu fazer a questão da automação, viu, gente? Então, eu faço essa questão dessa automação, eu estou fazendo, mas para não perder tempo com isso, às vezes fazer manual, eu jogo para o Edson. Edson, você consegue fazer? Ele falou, consigo, aí eu mandei para ele na sexta-feira. E aí eu descobri que deu problema na conta dele, ele não resolveu isso na sexta, não resolveu isso no sábado, não resolveu isso no domingo, e hoje de manhã ele me liga, igual o cão arrependido, falando do problema. E aí, primeiro, não vou falar o que eu falei com ele aqui, mas eu chamei a atenção dele, porque eu falo que é questão de responsabilidade de verdade. E eu falo que a gente tem que levar isso como um negócio, e vocês têm que aprender isso que aconteceu para a vida. Eu falo que grande parte das coisas, às vezes, quem está por trás, eu falo, quem é o responsável não está sabendo. Eu falo que, às vezes, você já deve ter trabalhado em alguma empresa e o CEO, o dono da empresa, ele não está sabendo do problema que está acontecendo. E isso é um erro, porque eu já vi a empresa quebrar porque a liderança ela não compartilha com o pessoal que fala, não vou levar problema para ele, não. Mas não é questão de problema, é questão que aquele problema ele pode acontecer algo muito maior. Né? Eu falo que por causa de um problema bobo desse, que eu não estou sabendo, a gente pode receber reclamação, a gente pode receber um monte de coisa e dar uma dor de cabeça gigantesca. Então, eu acho que é interessante a gente resolver isso e não acontecer mais. E qualquer coisa que acontecer nessa forma, nesse modelo, vocês estão autorizados a mandar mensagem, responder, vai lá, me segue no Instagram e manda mensagem, eu respondo todo mundo. Entendeu? Só que não é ficar mandando mensagem à toa, né? Mas, quando acontecer um problema, vocês podem mandar mensagem que eu resolvo na hora, a gente consegue fazer. Né? Então, é só tomar esse cuidado. Eu falo porque tem certas coisas que dá para ser feito e outras coisas eu falo que é inegociável. E isso aí foi um dos problemas que eu até falei com o Edson. Se você tivesse falado comigo, eu teria resolvido. Porque as minhas contas não têm limite de transferência, eu poderia ter feito todos os pagamentos dos afiliados e a gente não teria uma dor de cabeça. Mas aí, na hora que ele falou, eu fiz a mesma coisa. Eu falei, tá aí, toma o dinheiro, eu tiro aqui parte do capital e mando para você e resolva isso até a sua conta ser desbloqueada. E foi desbloqueada, mas, é igual eu falei, ele poderia ter avisado antes para não ter aquele problema. Beleza? Isso não vai acontecer mais. Ok, pessoal? Mas a gente vai e eu vou falando isso com vocês ao longo do tempo. Então, eu estou até tratando isso com várias pessoas aqui, porque se eu não estiver fazendo isso, não sou eu, viu, gente? Então, não estou aqui para agradar ninguém, não. Estou aqui para a gente falar do projeto, para a gente disciplinar quem precisa de disciplina e não acontecer de novo. Porque, às vezes, o erro, eu falo que não é do Edson, o erro é meu. Porque se eu passo algo para a pessoa e eu não vou lá conferir no final do dia, o erro não é dele, o erro é meu. Eu poderia ter feito isso, tá bom? Mas vamos lá, sem mais delongas, vamos continuar em questão da Altcoin Surge, que as pessoas estão aqui para entender o que é Altcoin Surge. Então, eu já contei um pouquinho da história. Eu falo que a Altcoin Surge ela surgiu mais voltada para pessoas e não é para investidor, não é para a pessoa que está colocando todo o capital da vida dela aqui dentro, não é. É para a pessoa ela entender e ela desenvolver e crescer como pessoa. Esse é o nosso objetivo. E a nossa empresa ela é uma empresa voltada para a tecnologia, né? Então, como a gente trabalha com a questão de tecnologia, com distribuição de software, é algo que eu já faço, né? Eu já crio, a gente já cria tecnologia para vários mercados, e eu falei, por que não pegar essas tecnologias que a gente vende com um monte de pessoas, a gente colocar para algo nosso, para a gente criar uma comunidade gigante. E eu falo, né? Eu falo que juntos a gente consegue montar algo gigante. Por quê? Porque se a gente cria uma comunidade muito grande, sólida, a gente tem poder de movimentar o mercado. Então, por isso que eu falo que é nosso objetivo, eu não estou com o objetivo de crescer de um dia para o outro, que eu poderia fazer várias técnicas da parte de marketing, e eu falo até mais, eu não sei se eu comentei para vocês, eu tenho uma agência de marketing dentro das minhas empresas, né? Então, se eu quisesse fazer barulho, se eu quisesse fazer algo para vender, eu poderia estar usando toda a minha equipe, né? Então, eu tenho equipe hoje da parte de imagem, eu tenho videomaker, eu tenho pessoas voltadas para a questão de
eu falo com jornalista que trabalha com a gente na parte de toda a parte de comunicação organizacional, né, não só organizacional, mas a partir da comunicação da empresa. Tem uma menina que é jornalista formada que trabalha para a gente, então poderia estar fazendo diversas coisas em relação ao Outcoins hoje. Eu só não estou fazendo porque eu não estou com pressa. Eu não tenho aquela questão do interesse de fazer a empresa crescer rápido demais, porque se ela crescer sem conseguir escalar as operações, é uma dor de cabeça e é um problema. E aí não adianta, as pessoas que estão batendo palma agora, se der um problema, elas não vão estar batendo palma. Eu sei disso porque eu sou empresário. Então, eu sei que as pessoas, elas querem que as coisas aconteçam, né? Então, elas estão cansadas de ser enganadas, já foi enganado várias vezes, já carregam dores do passado, mas eu estou aqui para dizer para vocês que eu não tenho nada a ver com isso. Os problemas que vocês tiveram no passado é problema seus. Mas a gente está aqui para construir uma nova história aí, é uma coisa que eu sempre falo, tá bom? Então, a nossa ideia da Outcoins hoje, ela tem uma missão, que a nossa missão é o quê? É levar a prosperidade e tecnologia para todos os povos. É que vocês têm acesso à tecnologia. O meu objetivo no início não era, né, eu falava que a gente não tinha o objetivo hoje de rodar as operações da forma que é feita, era para rodar na conta de cada pessoa, só que a gente vai fazer isso sim. A gente está preparando todo o sistema, a gente já tem tecnologia para isso, e a gente vai fazer, beleza? E segundo é a visão nossa é alcançar e transformar 1 milhão de vidas, né, com a nossa tecnologia em 5 anos. Então, o meu objetivo, quando eu falo que eu não tenho intenção de crescer de forma rápida, é porque a gente está buscando exatamente 1 milhão de pessoas. E para ter 1 milhão de pessoas, a gente poderia fazer isso em 1 ano. Eu confesso para vocês que em 1 ano a gente consegue fazer. Só que não é o objetivo, porque é você fazer algo muito rápido. E eu tenho que escalar. Eu tenho que escalar as operações. Eu falo que a gente já conseguiu várias coisas, né? Nessa semana agora eu consegui ser VIP dentro da Betfair. Olha isso que bacana, né? Então, já conseguindo ser VIP ali dentro, eu tenho um acesso prioritário. Eu tenho um contato e um agente lá em São Paulo que me atende, né? Então, eu acho que é algo assim fantástico, porque a gente consegue aumentar e escalar as operações. E isso junto com a própria Bet365, que eu já estou operando e já aumentei a questão de capital lá. Mas eu falo que a nossa operação maior de automação era dentro da Betfair e a gente já conseguiu ali ter um acesso prioritário. Eu já tenho acesso prioritário na questão de Forex, né, e agora temos dentro da Betfair. E dentro da questão da Binance, a gente tem uma movimentação grande, autorizada, mas não é aquela questão de um agente, né, eu falo que vai demorar um pouquinho pela questão da movimentação para ter um acesso VIP também. Que sempre tem, viu, pessoal? Sempre tem. Mesmo a gente fazendo as operações, só que a gente não coloca um capital muito grande lá dentro. Coloca tudo escalado. Então, a gente coloca um capital dentro das operações de trader esportivo. A gente coloca um capital grande em relação a Forex e outra parte de capital a gente divide para a questão daquelas operações que eu já mostrei para vocês, como verificar se aquelas operações são de verdade ou não. Voltando para os nossos valores, uma das coisas que a gente fala é a parte social, né, que é estar sempre em projetos sociais. Eu estava olhando isso com o Ezequiel, e o Ezequiel estava apresentando alguns projetos, a gente está para fazer isso, está para iniciar, e eu acho que eu já vou até iniciar alguma coisa assim, que vai ser a questão da cesta básica que ele pediu. Eu queria criar algo melhor, e eu estava querendo uma pessoa à frente desse projeto. Porque eu falo que a gente fazer projeto social, pessoal, não é fazer. Tem uma pessoa que ama isso. A gente tem uma pessoa que ela está disposta a entregar 100% para fazer o projeto. Porque fazer bonitinho, para fazer vídeo, para postar, qualquer coisa que faz. O difícil é pegar uma pessoa que realmente ela ama o que está fazendo, ela ama a vida, ela ama ajudar, e a gente está pensando nisso aí. Então, eu acredito que a gente deve iniciar agora de imediato, sim, parte dos projetos. Não é o que eu estou querendo, mas a gente fazer a questão na parte de cesta básica, né? O Edson, ele deu até uma ideia, por causa da esposa dele, né? Ela trabalha assistência social, então a gente vai fazer algo como aqui em Belo Horizonte, e a outra pessoa vai ser a questão do Ezequiel, que ele apresentou um projeto, e eu vou ajudar lá também. Então a gente vai ter esse projeto, mas a gente vai criar um nome que eu não quero colocar aquela questão Outcoins Surge. Eu falo que projeto, quando a gente se coloca algo social, tem que ser algo que realmente seja social, e a gente faça algo sem se promover. Então, a gente deve pegar um nome, deve criar uma enquete depois, vocês podem colocar o nome também, para a gente fazer algo assim separado. Mas vai ter um patrocínio em relação ao Outcoins Surge.
Isso aí é algo que eu quero fazer, tá bom? A nossa segunda parte, que a gente fala a questão de inovação, a gente está sempre buscando tecnologia, tudo que há de melhor. A gente está criando um monte de... A gente fala que hoje, com a inteligência artificial, gente, é muitos projetos, a gente consegue seguir as tendências e a gente está sempre buscando essa evolução do mercado. Então, hoje, com a inteligência artificial, isso ajuda muito, porque a quantidade de informação que a gente tem hoje é gigante, tá bom? A outra parte que a gente sempre coloca a questão de integridade, a gente sempre vai estar aqui para mostrar para vocês, caso alguém tenha dúvida, em questão de honestidade, transparência, buscar a questão de justiça e altos padrões morais, então é algo que a gente sempre busca até para resolver problema, né? Então, eu já ouvi algumas coisas, às vezes, que a liderança tentou tomar uma medida e falei, cara, isso está errado, porque se eu faço isso, eu não estou agindo de forma justa, né? Então, o que eu posso prometer para vocês, que todas as tomadas de decisões que a gente for tomar, vai ser algo que vai ser justo, né? E seguindo os altos padrões morais. E aí, mais, né, para o próximo, a gente tem a parte do empowerment, que seria a parte de evolução, que é algo que a gente quer, a gente sempre trabalha nas terça-feiras, né? E as nossas terça-feiras é o quê? É mostrar para você que você pode ser uma pessoa melhor. Então, é desenvolver vocês como pessoa. Então, eu falo que todas as pessoas ela têm a capacidade de alcançar algo extraordinário, e às vezes eu falo que ela não tem conhecimento para isso, né? Ou melhor, ela não se tocou, ou ela não colocou para ela mesma que ela pode ter sucesso. E a ideia da autoconhecimento hoje, não só do Hamilton, mas de toda a liderança, é mostrar que você é capaz. E a forma que a gente faz isso é mostrar para você a oportunidade e mostrar a questão do crescimento de equipe e desenvolvimento. É uma coisa que a gente sempre busca, é incentivar vocês a ser melhor. E a questão do desenvolvimento humano. Por isso que a gente trabalha com os treinamentos. Aí eu pergunto, quem de vocês aí já participou do treinamento das terças-feiras? O que vocês estão achando? Manda aí na mensagem só para a gente ver se vocês estão gostando ou não, né? A gente está fazendo algo bem diferente, eu acredito que ninguém nunca fez o que a gente está fazendo, porque é exatamente trabalhar vocês como pessoas e chega a doer, né? Então, a gente, às vezes, trata de assuntos que são assuntos que realmente vai te transformar. Só que, como já dizia eu falo que o Milton Erickson, né? Ele fala que no veneno está um antídoto. Então, toda vez que você trabalha com algo, toda vez que dói, e na dor ela também traz a cura, né? Então, no veneno também tem um antídoto. Então, é algo que a gente leva, que a gente está trabalhando com vocês, porque não adianta a gente trabalhar somente a parte financeira de vocês se as outras partes não estiverem em conjunto. Então, a gente quer trabalhar vocês por um todo. Eu quero que você seja, se for casado, né? Eu quero que você seja uma excelente esposa ou um excelente marido. Se você pega um trabalho para fazer, eu quero que você ame o que você está fazendo. Se a sua saúde ela não está legal, eu quero que você tome cuidado com a saúde na parte de atividade física mesmo. Se a sua alimentação não está legal, você também tem que melhorar. Porque é igual eu falo, gente, é uma coisa que eu até estou postando esses dias. Um corpo, né? Eu falo que um corpo fraco, ele não suporta uma mente forte. Então, se você não trabalhar todas as áreas, ela atrapalha. E não adianta você ganhar dinheiro se a parte emocional ela não está legal, se a parte de espiritualidade não está legal. Então, é um ciclo da vida que você precisa seguir, né? Então, não é só dinheiro, né? Porque dinheiro não resolve nada. Eu conheço um monte de pessoas que só têm dinheiro e a pessoa está lá em depressão, a pessoa ela não está legal, a pessoa tem uma vida que não é uma vida tão legal. E o nosso foco, o nosso objetivo realmente é mostrar para vocês que você pode melhorar. E não é somente o dinheiro, é a gente trabalhar com vocês também em todas essas outras áreas. Ok? Então, tivemos ali, o pessoal falou que é excelente, treinamento ajudou muito a nossa mentalidade. Top demais, achei que estava procurando. Tem sido muito enriquecedor as lives de treinamentos, tem aberto novos horizontes com relação ao investimento. Legal, parabéns, louvado seja Deus, amém. Viu? E vamos para cima, viu, pessoal? Vamos lá pensar agora na questão do mercado. A gente vai falar sobre o mercado de cripto. Então, por que a gente trabalha os três mercados? E eu até falei com o pessoal que o nosso objetivo agora, a gente vai focar e vai soltar os projetos. A gente estava soltando tudo de uma vez, só que eu achei melhor a gente dar uma recuada e criar uma estabilidade em cada projeto. Então, a gente trabalhou na parte de mercado de bolsa esportiva. Então, eu dei um treinamento para vocês.
a gente está pegando a questão da automação, eu consegui fazer a questão da automação, que o maior problema é que a gente só conseguia automatizar dentro das nossas contas, né? Então, tinha a questão da API. Eu migrei para a BET 365 de forma estratégica, exatamente porque lá dentro eu consigo replicar em várias contas, então tem uma facilidade maior. E agora, eu acredito, sendo um VIP da Betfair, eu consigo pegar o código que eu já tenho e simplesmente migrar, que eu vou ter acesso à questão das APIs. Então, ele é algo assim gigantesco. E é um mercado, gente, que movimenta milhões. Isso é questão de bolsa esportiva. Agora, quando a gente vai para o mercado de cripto, que a gente... O Edson já falou, o Edson está rápido, né? Quando a gente vai, volta por favor, Edson. Quando a gente vai para o mercado de cripto, a gente vê que o mercado de cripto também, que é algo que a gente trabalha com arbitragem, ele é um mercado gigantesco. Por quê? Porque ele trabalha com a parte de volume de transação, que a gente já viu aí chegar a 2,24 trilhões. E não só isso, mas teve lá também um mês que chegou a 10 trilhões em novembro. E aí você começa a ver que bateu recorde em endereço de abertura de carteira, mais de 90% das transações com stablecoins não vêm de usuários reais, diz estudo, porque automaticamente a gente está percebendo que existe questão de automação. Então, a gente sabe que hoje, com a automação, o mercado ele consegue fazer essas operações de forma automática. E é legal que a minha empresa, como eu tenho empresa de tecnologia, chegou uma solicitação para mim que eu acredito que a gente vai ter mais um produto. Por quê? Porque a empresa, o pessoal contrata a minha empresa para fazer isso, e aí eu tenho um prazo para entregar esse produto. E qual produto que é? É uma automação, olha para você ver que legal. Eu nem sabia, eu não tinha pensado em fazer isso, eu pensava em fazer a questão das exchanges descentralizada, só que me pediram para desenvolver um robô de operação dentro da PancakeSwap, e dentro da MetaMask, para rodar na carteira da pessoa. Olha que legal. E aí, quando a pessoa ela chega trazendo para mim, eu tenho um prazo para entregar, né? Eu peguei o projeto hoje. Então, acaba que esses projetos, quando são bons, a gente pega as falhas, a gente pega toda a ideia das pessoas e a gente traz esse projeto para cá. Então, é mais uma automação que a gente vai ter, né? Que é a questão do MetaMask. Por isso que eu falo que hoje o projeto Altcoin Surge, a gente pega, por ser uma empresa de software, a gente pega todas as tecnologias que a minha empresa é contratada para entregar e a gente entrega isso para vocês aqui dentro de forma gratuita. Beleza? Vamos lá, mais um. Então, a gente tem a questão do mercado de Forex também, que tem um mercado que ele movimenta 5,1 trilhões de dólares por dia. E quando a gente fala da Altcoin Surge, gente, é interessante a gente entender, porque olha para você ver, a gente pega o mercado de criptomoeda, a gente pega o mercado de Forex, a gente pega o mercado de bolsa esportiva e a gente percebe o quê? A questão de volume. Só que a questão de volume, a gente tem um limite para fazer operação. Eu falo que a questão da Altcoin Surge, a gente não vai abrir 1 milhão de cadastro e aceitar uma quantidade gigante, porque não tem condição. Se a gente fizesse dinheiro por dinheiro, beleza. Só que não tem. Eu falo que uma das coisas que a gente preza muito em relação ao Altcoin Surge é exatamente crescer de forma escalável. E eu até falei com o Edson, a ideia nossa hoje de captação, para colocar nos robôs, na tecnologia, no software, é um volume de 10 milhões. Quando ele chegar nesse valor, a gente não opera mais. A gente vai dar uma travada, a gente vai pausar os cadastros, sim, para a questão de expansão. Por que eu falo isso? Hoje, o volume que a gente consegue operar, pessoal, é no torno de 30 milhões. Então, são 30 milhões que a gente consegue fazer a questão de captação e fazer a questão da rentabilidade. Só que, foi igual eu falei com o Edson, eu preciso entregar, tem muitas coisas que a gente precisa entregar para que eu possa escalar. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um movimento até 10 milhões, a gente vai dar uma pausa, a gente vai finalizar os contratos, a gente vai migrar o pessoal para as contas, né, fazer a operação diretamente na conta deles, e aí a gente abre novamente o segundo, né, projeto da Altcoin Surge, e a gente finaliza. Até mesmo para provar ao pessoal que a empresa ela consegue pagar. Se não tem mais entrada e está pagando, ninguém. Então, para a gente acabar com aquela conversa que a empresa não opera. Beleza? Então, próximo, a gente tem a questão. Quando eu falo para vocês a questão do trading, tanto a gente trabalhar com criptomoeda, tanto a gente trabalhar no mercado de Forex, tanto a gente trabalhar no mercado de bet, uma das coisas que eu acho legal é exatamente o quê? Que aí tem um estudo que fez, né, análise e verificou o seguinte:
Hoje, a população brasileira, mundial está ali em 7,7 bilhões de pessoas no mundo. E esse estudo, quando ele foi feito, falou que 9,6 milhões de pessoas que investem, que trabalham com investimento. Então, a gente pega aí um valor muito pequeno, gente, é quase aí 1%, é algo assim muito pequeno, é 1, alguma coisa, de pessoas que trabalham com investimento. E quando a gente pega essa quantidade, você vê o que? Essas pessoas, elas não investem porque elas não têm acesso ao trading. E aí a gente vai para o próximo. O próximo aí, por favor. Por que elas não... E detalhe, não é somente ter acesso ao trader. Eles também falam outra coisa, que 90% das pessoas que tentam viver de day trade, que tentam viver de operação diária, têm prejuízo. E o legal, 5% realmente tem resultado e 5% fica ali descascando cebola, trocando só posição, fica no 0 a 0. Então, a gente tem 5% que não ganha dinheiro, também não perde, a gente tem 5% que realmente ganha dinheiro e 90% só tem prejuízo. E o mais interessante é que desses 5% que ganha dinheiro, na hora que você vai analisar o que eles estão fazendo, próximos slides, eles estão usando tecnologia, estão utilizando robôs, estão utilizando a IA para tomada de decisão. E aí, no estudo que a Informoney fez, ela viu que os robôs de automação já estavam controlando 200 bilhões em todo o mundo. Então, é um volume muito alto em questão de operação. E o próximo slide, por favor, Edson. A gente sabe que quando você utiliza a questão do robô, a gente tem uma questão de uma automação muito grande pela tomada de decisão. Porque o homem... Você lembra que eu mostrei para vocês as operações, ensinei, e a gente fez até um lucro em tempo real, né? A gente fez uma operação aqui que eu abri para vocês e fizemos lucro. Podia até ter feito isso, viu? Seria interessante, Edson, no próximo mês, na próxima semana, a gente iniciar a reunião com a operação. Durante 1 hora, eu acho que dá para a gente fazer um lucro, só para abrir uma operação para o pessoal ver. Porque aí a gente abre a operação e depois a gente volta. Só para mostrar a tomada de decisão, o pessoal que for novato não vai entender, mas eu acho legal a gente fazer uma tomada de decisão com o cockpit. Então, você me lembra isso aí para próxima semana. Próxima semana, não. Semana que vem eu não estou aqui, vou estar em viagem, né? Então, vai ser daqui 15 dias. Então, eu vou voltar com muita energia e aí a gente já inicia a reunião fazendo operação, viu, Edson? Fazendo a operação do pessoal ali para a gente abrir um percentualzinho de novo. Só o pessoal ver como funciona. Então, colocar isso para a gente. E aí, o mais legal é o quê? Porque nessa operação, uma coisa é o Hamilton tomando decisão, que eu já ensinei vocês como eu faço, e outra coisa é a gente pegar lá o cockpit, que ele já me mostra todo o histórico do mercado, o que está acontecendo, para que eu possa tomar uma decisão em tempo real e muito mais rápido, né? Então, ele me mostra, ó, esse aqui está bom, esse aqui está interessante, ele me mostra quais são as melhores opções para mim fazer a operação. Lembrando, pessoal, que tudo na vida, todos os mercados, ele exige risco. Né? Então, pode ser que, às vezes, a operação, ela possa... Milton, qual é o risco de um dia a altcoin surge, ela zerar? Zerar que eu falo assim, a banca não. Mas ela dá 0% de ganho no dia? Sim, ela pode. Por quê? Porque as operações, elas são reais. Existe uma gestão de banca para não perder a banca, mas pode sim dar lucro e pode dar prejuízo. E a ideia é que a empresa... Só que eu falo que a forma que ela foi feita de uma forma que a ideia é o seguinte, final de semana a empresa acaba faturando. Eu até mando para os meninos, né? A gente teve uns faturamentos no final de semana, gente, assim, gigantesco. E o final de semana o mercado não para. O mercado de Forex para, mas o mercado de cripto lá dentro ela continua funcionando. E o mercado de bet é o melhor dia para operação. Né? Só para vocês terem ideia, eu acho que eu mandei para o Edson, não sei se eu mandei para o Ezequiel. Só um dia que o Ezequiel está perguntando, Milton, como é que está o faturamento? A gente tinha feito na conta principal 80 mil, gente. Só na conta, lembrando que replica, mas só na conta principal. Então, você imagina, quando a gente pega o faturamento dela, é algo assim bem alto em relação ao lucro. Então, no final de semana, isso aí está falando de uma conta, fora as outras contas que estão plugadas, estão operando. Então, quando gera essa operação, essa lucratividade que a gente faz no final de semana, e final de semana não gera faturamento para vocês, que é exatamente para a empresa, né? A empresa, ela gera, a forma dela ter uma lucratividade é exatamente no final de semana. Então, ela gera o faturamento, só que, quando cumpre o seu contrato, aquela banca, ela fica para a empresa. Então, você imagina, quantos contratos de vocês já foram finalizados?
Eu vou até levantar esses dados depois e vou mostrar para vocês quantos de faturamento, quantas contas já foram fechadas, quantos contratos já foram pagos, porque geralmente aquela banca, geralmente não, a banca daquela pessoa, ela fica para a empresa. Então, você imagina, né? Então, o faturamento era bem alto. Ok? Então, a ideia nossa, que eu falo da Search, é exatamente utilizar a inteligência artificial da forma que você nunca viu para automatizar as operações. Então, é algo que a gente faz, que a gente mostra, sempre eu coloco isso para vocês. E aí, pode ir para o próximo slide, a gente utilizando a inteligência artificial, a gente consegue criar um algoritmo para quê? Para tomada de decisão. Porque quando a gente toma essa questão da tomada de decisão, a gente facilita muito as nossas operações. A gente consegue fazer com que as coisas aconteçam de uma forma rápida e veloz. E aí a gente consegue, quando acontece algum erro, a gente consegue aprender com o erro para que o sistema ele entenda que na próxima vez que correr esse risco, ele não seguir a mesma estratégia, ele pular e sair fora. Então, por isso que eu falo que existe uma gestão de banca, e não somente uma gestão de banca, mas existe também eu falo que além da gestão, existe uma forma de aprendizado, que é o quê? A gestão de banca é uma, e os ensinamentos que foram feitos no passado, eles se repetem para não acontecer de novo, tá bom? Próximo. Inteligência artificial atualizada, então foi o que eu já falei, então ele atualiza toda essa parte do algoritmo, e a ideia nossa, pode ir para o próximo, que é exatamente a arbitragem de cripto, que além de tudo que a gente tem a arbitragem de cripto. E a arbitragem de cripto, eu já até mostrei, pessoal, como é que é feita. Deixa eu até ver aqui como é que está hoje aqui. Deixa eu ver se eu puxo. Porque qualquer coisa você abre aí, Edson. Eu sempre gosto de abrir durante a apresentação. E eu vou criar para vocês, acho que eu não mostrei, eu vou ver se eu consigo liberar o nosso robozinho. Eu vou colocar dentro da Altcoin Surge. Está mostrando. Quero colocar dentro da Altcoin Surge a estrutura que a gente usa de inteligência artificial, que faz a questão da triangulação e mostra os valores. Porque aí você consegue entrar dentro da própria Altcoin Surge e você mesmo visualizar quais que são as exchanges que você consegue comprar e vender as criptos tendo lucro. Quer ver aqui, ó. Estou comprando aqui BTC, um exemplo. O melhor lugar está 497, deixa eu ver para vender. Para vender, está 499. Olha que excelência. Abre aí o Edson, abre o site da Biscoint, que legal. Está dando R$4.000 de lucro na questão de compra. Biscoint. Vou colocar o site para você aqui, não. Biscoint.io. Coloquei no site aí Acabei de ver aqui, gente, olha para você ver, uma oportunidade fantástica de compra e de venda de cripto de Bitcoin. Então, o que acontece? A arbitragem, pessoal, nada mais nada menos do que você comprar um ativo e vender para o outro lugar, é como se fosse uma compra casada. Quando você faz isso, você tem uma segurança de você não perder capital, porque eu só vou comprar se tiver um lugar para vender. Então, ali no caso, ele mostra aonde é o melhor lugar para comprar e onde é o melhor lugar para vender. E ali ele está falando do melhor lugar para comprar. Tá, deixa eu ver aqui. Deixa eu mandar o site direto aqui. Não. Olha aí, ó. Mandei para você de novo aí. Não, não é conectar, não. Porque senão você não estava aqui na live. A internet não pode ser o site. Pega o site novo que eu mandei. Olha que legal, desce aí. Desce um pouquinho, desce aí. Olha que legal, pessoal. Agora lá, se ele for comprar, clique em comprar. Se ele quisesse comprar um BTC, ele ia conseguir comprar agora na Bitpreço. A Bitpreço é o melhor lugar para ele comprar, está dando 497, 433. E se ele for vender, clica lá em vender. Então ele está comprando a 497 e ele está conseguindo vender a 499. Olha para você ver.
só que a gente está falando de R$ 3.000 de lucro. Então, a arbitragem é uma forma hoje mais segura de você comprar e vender um ativo sem ter prejuízo. Então, é algo que é fantástico. Então, às vezes, as pessoas elas não exploram isso. Tem pessoas que vivem somente fazendo arbitragem. E hoje a gente tem um robô que faz isso. Eu falo até mesmo que a gente consegue comprar o SDT num preço e vender e ter uma lucratividade. Pode botar na apresentação, Edson. E é interessante vocês acompanharem isso também, porque a arbitragem ela é exatamente isso. Ela te dá essa possibilidade de ver em tempo real aonde eu consigo comprar e aonde eu consigo vender. E realmente é real, viu? Se você quiser comprar agora na Bitpreço, você vender lá, você vai ter esse resultado. Não, esse projeto, em breve, a gente está colocando o SDT. A gente já está trabalhando sim, eu só estou mandando a documentação, porque eu estou usando uma exchange para fazer a questão de pagamento e eu preciso de validação. Né? Então, eu tenho que mandar os documentos, tenho que aprovar. Eu não sou maluco de soltar um projeto e depois o pessoal lá e bloquear. Então, eu tenho que mandar uma documentação, eu tenho que ter um compliance, eu tenho que ter acesso, ele me dá um volume por dia para que eu faça. Às vezes eu não falo isso com vocês porque não vem ao caso. Isso não é coisa, às vezes, para conversar. Mas um dos motivos que a gente não lançou até agora é exatamente esperando essa validação do nosso meio, do nosso gueto de pagamento. Então, por isso que a gente não fez. Não é somente, gente, vamos inserir, fazer isso. Colocar é fácil. A API está pronta. O Edson já veio aqui, já viu várias vezes a nossa API pronta. Porém, eu não posso implementar, mesmo tendo volume de movimentação, mas quando eu jogo isso para internacional, o volume é maior. E eu preciso ter um respaldo jurídico e até mesmo um respaldo na parte da exchange para que eu possa movimentar essa criptomoeda, beleza? Então, por isso que eu ainda não coloquei, eu estou esperando a autorização. Assim que eu tiver autorização, eu faço. Mas já está quase tudo pronto. O Edson queria fazer, de colocar para vocês a de novidade, era uma das coisas exatamente a questão do SDT, porque está pronto. Eu só não inseri ainda, que eu estou esperando a validação da documentação, tá bom? Pode ficar tranquilo que em breve, assim que eu receber a validação, eu vou colocar para vocês. Mas a gente vai colocar. E eu estou querendo colocar, gente, até sexta-feira. É isso que eu acredito que o Edson queria falar para vocês. Que como eu vou viajar, para mim é menos dor de cabeça eu deixar tudo pronto em USDT. Beleza? Porque eu já saco em USDT, gente, nas corretoras. Mas vamos lá, voltando aqui. Então, outra forma de faturamento e de ganho é exatamente a questão do pool de liquidez. A Ana Cláudia está falando de pagamento automático. Ana Cláudia, não é só lá, não. Eu tenho do Pix também. A gente está finalizando a questão de pagamento de lote, que a gente vai conseguir pagar exatamente todos. Igual era feito antigamente. A gente pode colocar ali meio-dia e 1. Eu já estou finalizando isso aí. Então, a gente está finalizando um método de pagamento que a gente consegue, com um clique, pagar todo mundo. Já tem. Né? A gente só não implementou que a gente trocou a API. A gente usava a Track, a gente vai usar uma outra liquidez. Beleza? Voltando, o pool de liquidez. Isso aqui, gente, é outra forma que às vezes as pessoas não sabem de ganhar dinheiro. Ali eu já mostrei para vocês uma que é a questão do Biscoint. O próprio site da Biscoint, se você ficar ali acompanhando o dia inteiro, você já consegue fazer dinheiro. E ali é explorar. E eu falo, tudo que você foca, você consegue gerar capital. Então, na Biscoint, da forma que eu mostrei para vocês, compra e venda, você consegue cadastrar dentro das corretoras, comprar uma criptomoeda, não é só Bitcoin, mas você pode comprar o USDT, você pode comprar a questão de Ethereum, dentre outras moedas, e detalhe, só comprar se tiver um lugar para vender. E não é só vender lá, eu tenho que ter liquidez, porque é aquela questão, às vezes a pessoa vai lá e compra R$ 100.000, mas a liquidez somente de 10. Então, isso é uma coisa que o robô faz e ele entrega uma velocidade muito mais rápida, tá bom? A ideia já está com pressa, né? Então, o Rex já foi para o slide, ganhe dinheiro até quando você estiver dormindo, porque a ideia da nossa automação, de fazer tudo isso de forma automática, é esse slide, que é exatamente o sistema de automação, os robôs, eles trabalharam para você estar lá dormindo e realmente estar gerando capital. Que é exatamente o que acontece na Altcoin Surge, né? Às vezes a pessoa está dormindo, na hora que ela acorda de manhã, caiu um percentual. E esse percentual é exatamente o robô trabalhando, fazendo essa automação, porque é igual eu falo, gente, se eu tivesse que ficar operando o capital, eu estava enrolado.
O Edson, ele vem para cá para o escritório, teve um dia que ele está aqui, Hamilton, eu quero ver a saúde da empresa. De vez em quando ele vem com esse papo, viu? Que eu queria ver, que blá, 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 que não sei o quê, que o povo quer ver, me mostra, me mostra. Eu falei, Edson, vem cá. Aí ele veio. E aí ele tá lá, né? Ele tinha feito o pagamento, eu falei, já que você está aqui, né? Ele está fazendo, então faz o pagamento. Ele pagou. Eu falei, Edson, quanto você pagou no final do dia? Quanto você pagou hoje? X. Quanto saiu da empresa? Ele, X. Eu falei, então beleza. Olha aqui quanto que deu de lucro hoje. E, nossa, que bom, que legal. Aí ele tinha aquela vozinha dele lá, todo feliz. Tá bom aqui para você, o lucro? A empresa opera? Só que ele ficou o dia inteiro comigo. Então ele sabe que seria humanamente impossível eu estar abrindo aquelas ordens e ter aquele faturamento se não fosse operação real. Então, as operações, ela acontecem de forma automática. Senão eu não consigo fazer. Beleza? É claro que a gente olha, fica acompanhando, faz aquela ajuda para ver o que está indo, mas as operações elas são 100% automáticas. Ok? Voltando, próximo slide. A nossa ideia agora, pessoal, entra exatamente a parte de afiliados. O que é questão de afiliados? Eu vou ser bem sucinto, que a ideia é o seguinte, toda vez que você traz esse projeto, você informa para alguém, você traz a pessoa para investir na questão do investir, eu falo participar da questão da altcoin surge, da nossa comunidade, eu falo que a empresa ela pega parte desse capital e ela divide com você. Por quê? Porque a pessoa, quando ela traz o capital, ela traz para colocar dentro do robô de automação. E isso vai gerar uma rentabilidade. E aquela rentabilidade é o quê? Dobrar o capital da pessoa. Ah, mas quando dobrar, o meu dinheiro está de volta? Não, essa é a sacada. Então, o dinheiro seu não volta, ele volta em lucratividade. Então, a ideia da empresa é dobrar o seu capital com o lucro do dia. Se não tiver lucro do dia, não tem pagamento. Agora, quando gera lucro, realmente a empresa paga. E a ideia da empresa é pagar o mais rápido possível, porque quanto mais rápido ela pagar e operar, o seu capital fica para a empresa. Então, por isso que é interessante para a empresa fazer isso. Só que quando a empresa, você indica algum amigo do projeto para fazer parte da comunidade, a gente paga 8% daquele valor que está sendo colocado dentro dos robôs de operação. Então, aquele 8%, porque a gente já fez uma matemática, vai para o próximo slide, que dá para ser pago até os 15%. Porque quando eu fiz o projeto, a gente estava com 10%. E o Edson, pô, Hamilton, mas as pessoas aqui estão acostumadas a trabalhar na parte do digital, do multinível. Aí eu falei, Edson, muita coisa que eu não posso fazer é inventar o lucro, inventar operação, colocar esse trem de binário, porque eu sei que o negócio quebra. Mas, se eu tirar 15%, não vai atrapalhar a banca. Porque o nosso faturamento hoje, né, se a gente for pegar a operação, ele é até alta. Só que é um faturamento que começa com um déficit de mais ou menos uns 20%. A gente perde uns 20% do capital que é colocado dentro da banca e aí a gente gera aquela rentabilidade naquele volume. Então, quando a gente opera, consegue operar, por que essa semana eu estou bem sumido esses dias? Eu estou organizando um monte de coisa em relação à empresa, estou colocando o pessoal no suporte para que eu possa dedicar 100% às operações. Quando eu dedicar 100% às operações, a ideia nossa é bater teto de lucro todos os dias, porque é possível. Então, quando eu estou ativo, a gente consegue aumentar a rentabilidade. Quando eu não estou ativo, o robô ele roda ele bem devagarzinho, sem gastar muito alta, porque quanto maior a lucratividade, maior o risco. E se você não acompanha, vai dar problema, a conta não vai fechar. Então, por isso que a gente está deixando, eu estou mais devagar, né, que eu falo mais ausente, eu falo que várias pessoas estão ficando pelo caminho, Milton, a pessoa desistiu porque não está te vendo. Eu falei, gente, se a pessoa ela desistiu do projeto, não é porque ela desistiu do Hamilton, não é por causa do Hamilton. Eu sempre falo que a pessoa desistiu foi dela mesmo. Porque se a pessoa está aqui por causa do Hamilton, está aqui por causa do Edson, está aqui por causa do Ezequiel, a pessoa está totalmente errada. A pessoa ela tem que entrar em qualquer projeto por causa dela. É uma das coisas que eu sempre falo. Eu falo que a forma que você faz uma coisa é a forma que você faz todas as outras. E às vezes a pessoa ela entra no projeto, eu não gostei, eu vou trocar, eu vou para o outro. Você faz isso toda. Eu pergunto, até quando você vai fazer isso? Até quando você vai pular de galho em galho? Não está legal. Eu não gostei. O Hamilton falou algo que eu não gostei. Eu vou embora para outro projeto. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer aquilo. Gente, você vai ficar fazendo a vida inteira. E não vai mudar. Não é o Hamilton. Às vezes o problema é você. Tá bom? Então, estamos aí finalizando. Hoje, eu só vou segurar 5 minutos de pergunta, porque realmente eu não posso passar disso, porque eu estou desde cedo, hoje eu vim mais cedo para cá, e aí eu nem fiz atividade. Eu tenho minha atividade que eu faço,